Segunda parte, ele fala o seguinte: campo elétrico de uma carga pontiforme fixa. O campo elétrico é dado pela seguinte relação: campo elétrico é igual a K0 multiplicado pelo módulo da carga do campo, dividido pela distância ao quadrado que separa ou a carga de um ponto qualquer. O campo elétrico e a distância são muito parecidos em relação de força elétrica, eles são inversamente proporcionais e decrescem desse jeito. Significa que quando eu tenho um campo elétrico E, eu tenho uma distância D. Quando eu tenho um campo elétrico 2E, eu tenho a distância E D sobre 4. É importante isso às vezes para sistema de equações. Vamos lá, continuando. Campo elétrico 3E, a distância vai ser D sobre 9. A relação também é verdadeira, o inverso também é verdadeiro. Vai ficar assim: campo elétrico E, a distância é D. Se a distância for 2D, o campo elétrico é E sobre 4. Se a distância for 3D, o campo elétrico é E sobre 9. E assim vai. Então, a relação de força elétrica e campo elétrico nós já aprendemos. Se for positivo, campo elétrico e força elétrica têm o mesmo sentido. Só relembrando, se for negativo, campo elétrico e força elétrica têm sentidos opostos. Isso aqui é bem importante, vamos relacionar. Bora lá. Primeiro exercício, vamos ver como funciona a relação de campo elétrico. Mas não esqueça, a gente está falando de uma carga. A análise é vetorial ainda, mas é uma carga. Aliás, não importa quantas cargas, depois a gente vai ver isso, não importa quantas cargas nós tenhamos. Sempre vai ser a soma vetorial das cargas. Nesse caso só tem uma, fica mais simples. Bora tentar ver os exercícios e a aplicação deles. Bom, continuando aqui. Ele fala o seguinte: determine a intensidade, direção e o sentido do vetor campo elétrico nos pontos P1 e P2 indicados na figura. O campo elétrico gerado pela carga pontiforme Q igual a 1 microcoulomb, Q igual a 1 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, e o meio é o vácuo constante, cuja constante eletrostática é K0 igual a 9 vezes 10 elevado a 9. Determine em seguida a intensidade da força elétrica que atua em Q quando colocada em P1. Bom, ele quer duas coisas aqui. Primeira coisa que ele quer, a intensidade do campo elétrico. Aliás, ele quer saber o campo elétrico gerado, determine a intensidade, direção e sentido do vetor campo elétrico nos pontos P1 e P2. Bom, vamos por partes. Vamos lá. Primeiro, o que o problema quer? A gente tem que sempre se concentrar nisso. Ele quer saber o campo elétrico que existe no ponto 1. Ele quer saber a intensidade, a direção e o sentido desse campo elétrico. A mesma coisa para o campo elétrico 2. Ele quer saber a intensidade, direção e sentido. Na letra B, por assim dizer, ele quer saber quanto que vale a força elétrica quando colocada no ponto 1, ou seja, relativa à carga 1. Tá bom, bora lá. Agora vamos fazer aqui. Quando colocada uma carga, quando colocada uma carga de 10 elevado a menos 7 coulombs. Isso é fácil. Vamos primeiro descobrir quanto que vale o campo elétrico 1 e o campo elétrico 2. O campo elétrico 1 é igual a K0 multiplicado pela carga dividido pela distância ao quadrado. O campo elétrico 1 é igual a K0, que é 9 vezes 10 elevado a 9, multiplicado pela carga do cidadão aqui, que é 1 microcoulomb, que é 1 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, dividido pela distância dessa carga, o ponto que ele quer. No caso é 3 centímetros. 3 centímetros, 1 centímetro equivale a 10 elevado a menos 2 metros. Portanto, se eu tenho 3 centímetros, eu tenho 3 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Aqui, 10 centímetros é 10 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Em nome de Deus, se vocês não souberem a noção científica, dê um jeito de descobrir, revisar bastante, porque senão fica muito complicado os cálculos. Bom, dividido pela distância, vai ficar 3 vezes 10 elevado a menos 2 elevado ao quadrado. Então, o campo elétrico 1 vai ficar 9 vezes 10 elevado à terceira, dividido por 3 ao quadrado 9, vai ficar 10 elevado a menos 4. O campo elétrico 1 vai ficar 1 vezes 10, divisão de potências de mesma base, repete a base, subtrai os expoentes. Vai ficar 9 menos 3 menos
4 vai ficar 3 mais 4, que vai dar 7 newton. 1 vezes 10 é 7 newton por coulomb. Esse aqui é o nosso campo elétrico 1. Qual é a direção desse campo elétrico? Esse campo elétrico aqui, o campo elétrico que nós estamos relacionando, aqui vai ser positivo, aqui é positivo. Aliás, o campo elétrico, ele vai ter o mesmo sentido da força elétrica. Como a carga, nesse caso aqui, quando são positivas, né? Aqui é positivo, aqui é positivo. Então, a força elétrica é para cá. Então, o campo elétrico tem que ser necessariamente nesse sentido aqui também. Ou seja, a direção do campo elétrico, ela é vertical, no sentido do ponto O para o ponto P1, no sentido de O para P1. Qual é o sentido? O sentido é para cima. Por quê? Porque o Q é maior do que zero. E Q maior do que zero tem essas características. Ele origina um campo elétrico de afastamento, né? Porque são cargas de sinais iguais. Bom, intensidade é essa, direção já foi, sentido já foi. Agora a segunda, campo elétrico 2. Campo elétrico 2 é K0 multiplicado pela carga, dividido pela distância 2. Campo elétrico 2 vai ser K0, que é 9 vezes 10 elevado a nona, multiplicado pela carga, que é 1 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela distância, que é a distância desse ponto Q até esse ponto P2, que é 10 centímetros, que equivale em metros a 10 vezes 10 elevado a menos 2 metros elevado ao quadrado. Campo elétrico 2 vai ser igual a 9 vezes 10 elevado à terceira, dividido por 10 ao quadrado, fica 100 vezes 10 elevado a menos 4. Esse campo elétrico 2 vai ser igual a quanto? Primeiro eu vou dar uma arrumada aqui nesses números. Daqui eu tenho, isso aqui é a mesma coisa que 10 ao quadrado vezes 10 elevado a menos 4, que vai dar 10 elevado a menos 2. Então esse campo elétrico 2 vai ser igual a 9 dividido por 9 vezes 10. Divisão de potências de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. Vai ficar 3 menos menos 2, que vai dar 9 vezes 10 à quinta newton por coulomb. Qual é, vamos lá, vamos escrever aqui o que falta. Qual é a direção do campo elétrico? Direção e sentido do campo elétrico. Direção do campo elétrico. Direção aqui é positivo, aqui também é positivo. Então o campo elétrico necessariamente tem que ser para cá. Então a direção é horizontal. Qual é o sentido do campo elétrico? O sentido do campo elétrico é da esquerda para a direita. Por quê? Porque isso aqui é positivo, isso aqui é positivo, embora ele não fale se for positivo, se for neutro. E, aliás, quando ele não fala, nós admitimos que é um campo elétrico positivo. E se a carga Qzão, e essa é a carga do ponto P, que são positivas, então eu tenho um campo elétrico de repulsão aqui. E a única possibilidade é nesse sentido, da esquerda para a direita. Muito bem, já fizemos. Agora, a letra B, ele quer saber quanto que vale a força elétrica quando a carga colocada no ponto 1 for 10 elevado a menos 7 coulombs. Tá bom. Força elétrica é igual a carga multiplicado pelo campo elétrico em 1, ou seja, depende do campo elétrico que existe nele. Então, força elétrica, quanto vale a carga? A carga, ele falou, carguinha, né? É 10 elevado a menos 7 coulombs, ou seja, 1 vezes 10 elevado a menos 7. Quanto que é o campo elétrico 1? O campo elétrico 1 é 1 vezes 10 elevado a sétima. Então, força elétrica vai ser igual a multiplicação de potência de mesma base, repete a base, soma os expoentes, vai dar 0. Então, essa força elétrica é igual a 1 newton. Muito simples. Próximo cálculo. Na verdade, esses cálculos que nós fizemos aqui foram relativos a uma carga elétrica. Uma carga atuando sobre
um ou mais pontos. Essa parte é fácil, porque a gente não teve que fazer nenhum tipo de análise vetorial mesmo, a não ser, é claro, para descobrir o sentido do campo elétrico, o sentido da força elétrica. Isso é bem simples. A questão é que, quando nós temos várias cargas, a análise sempre vai ser uma análise vetorial. E vamos verificar como é que funciona isso, nos seguintes casos abaixo.